Bem-vindos ao nosso encontro de ideias. Hoje, a gente vai mergulhar uma questão que, olha, atravessa séculos. O pensamento de René Descartes, lá do século XVII, ainda tem lugar no nosso entendimento atual sobre a mente. Quer dizer, numa época de neurociência avançada, né, ressonância magnética, terapias focadas no cérebro, as ideias dele sobre dúvida, razão, consciência, será que ainda servem como um guia pra gente? Ou, sei lá, viraram peças de museu? A nossa conversa aqui ela parte de um estudo recente que faz justamente essa ponte, né, entre Descartes, neurociência e a prática clínica. Exatamente. E a pergunta que fica martelando é assim, até que ponto aqueles pilares cartesianos, tipo a dúvida metódica como ferramenta, sabe? Aquela busca pela clareza total, a famosa separação entre mente e corpo, até que ponto isso ainda funciona para a gente entender como a gente pensa? Ou para, sei lá, informar terapias como a TCC, a terapia cognitivo-comportamental? Ou será que o que a gente descobriu sobre o cérebro funcionando junto com a mente e o papel central das emoções meio que aposenta essas ideias? Pois é, a minha aposta é que não só funcionam, como são surpreendentemente atuais, sabe? Eu vou defender aqui que os insights de Descartes, principalmente sobre como duvidar de forma produtiva, né, e sobre a autoconsciência, eles têm ecos muito fortes na neurociência e são sim ferramentas vivas na clínica moderna. Ele nos deu, digamos, um kit de ferramentas mentais que continua útil. Já eu. Bom, reconhecendo o gigante que Descartes foi, claro, vou argumentar que o pacote completo, especialmente aquele dualismo radical, mente de um lado, corpo do outro, e o foco, talvez, excessivo na razão pura, fica a devendo. A visão atual da mente como algo que emerge do cérebro, né, e que é banhada por emoções o tempo todo, exige, no mínimo, uma revisão profunda do modelo cartesiano. É mais um ponto de partida histórico do que um mapa atualizado, entende? Então, deixa eu começar a montar meu argumento aqui. Para mim, Descartes é vital justamente hoje, nesse mundo que o artigo que a gente leu chama de distrações infinitas e estímulos fragmentados. Acho que faz sentido, né? A busca dele por um aterro e uma base sólida, um chão firme para o conhecimento, usando a dúvida metódica, aquela estratégia de questionar tudo, é quase um detox mental necessário hoje. E o método dele? Com aquelas 4 regrinhas famosas. A primeira, a da evidência. Nunca aceitar como verdadeiro um conhecimento duvidoso só o que for claro e distinto. Isso conversa direto com a neurociência. Para aprender, para consolidar a memória, a gente precisa de quê? Atenção focada, clareza mental. É isso. A segunda regra, a da análise. Dividir o problema em quantas partes forem possíveis. Poxa, isso não lembra a ideia de que nosso cérebro processa informações em módulos, em partes especializadas? E tem mais, a ideia de que podemos reestruturar nosso pensamento pela dúvida e pelo método. Isso encontra um paralelo biológico incrível na plasticidade neural, essa capacidade fantástica do cérebro de se reorganizar com a experiência, de aprender e mudar. A TCC, que você mencionou, ela faz exatamente isso. Pega a dúvida metódica e aplica nos pensamentos negativos naquelas ideias tortas que a gente tem. É quase um Descartes na prática. A tabela 1 do nosso material de base mostra bem essas pontes, né? Entre os princípios dele e os processos neurais. Olha, eu entendo perfeitamente essa linha de raciocínio, mas a minha perspectiva é outra. Ninguém aqui vai tirar o mérito do penso logo existo, o cogito ergo sum. Foi um divisor de águas, colocou a subjetividade no centro, sem dúvida. Mas o ponto onde a coisa começa a complicar para mim é justamente o mais famoso, o dualismo. Essa ideia de separar radicalmente a mente, a res cogitans, a substância pensante, né, do corpo físico, a res extensa, a matéria. Isso hoje, olha, é muito difícil de sustentar cientificamente. A neurociência moderna não mostra 2 coisas separadas que interagem de vez em quando. Mostra uma via de mão dupla constante, uma interdependência profunda. Mente e cérebro são faces da mesma moeda. Uma lesão no cérebro afeta a mente. O estresse mental altera a química cerebral. Como é que a gente separa isso?
E tem outra coisa, essa fama de racionalista frio. Mesmo que Descartes tenha escrito sobre as paixões da alma, o método dele parece colocar a razão num pedestal, sabe? Quase ignorando o calor das emoções. Hoje, a gente sabe que não é bem assim. A inteligência e a emoção andam de mãos dadas. O próprio artigo diz isso. O aspecto emocional interfere na cognição. Para aprender, a gente precisa de motivação, de interesse, algo que a neurociência localiza lá nos circuitos de recompensa do cérebro. E campos novos, como a neuropsicanálise, que tenta justamente juntar a psicanálise e neurociência, surgem, na minha visão, para tentar dar conta dessa integração, para superar um dualismo que virou mais problema do que solução, entende? Você toca num ponto crucial, o do dualismo. Eu concordo que, biologicamente falando, a separação não é tão estanque quanto Descartes talvez tenha imaginado. Ninguém mais procura a tal glândula pineal como ponto de conexão mágica, né? Mas será que essa distinção não teve um papel histórico fundamental? Foi ela que permitiu, talvez pela primeira vez, tratar a mente como um objeto de estudo em si, separado do estudo só do corpo, da matéria. E mesmo hoje, essa separação não tem uma utilidade conceitual, talvez prática? Pensa na TCC de novo. Ajudar alguém a perceber que o fato de pensar em algo não torna esse algo real? Isso não é, de certa forma, usar essa capacidade de distinguir o pensamento, a res cogitans, a experiência subjetiva, da realidade externa ou corporal, a res extensa? Não vejo como um muro intransponível, mas talvez como uma distinção útil para organizar a experiência, sabe? Para entender a experiência subjetiva que a neurociência, por sua vez, tenta mapear no hardware cerebral. Utilidade histórica, sim, concordo totalmente. Foi um passo necessário na história do pensamento. Mas manter essa separação radical hoje, mesmo que só como ferramenta conceitual, aí eu já fico com um pé atrás. Porque a ciência atual não mostra só correlação, mostra a causalidade dos dois lados o tempo todo. O pensamento afeta o corpo, hormônios, sistema imune, e o corpo afeta o pensamento, dor, cansaço, fome. É uma dança tão intrincada que separar os dançarinos me parece artificial e limitante para a compreensão do fenômeno como um todo. A própria dificuldade que Descartes teve para explicar a interação lá nas obras finais dele já sinalizava o problema, né? E a neuropsicanálise que você mencionou como exemplo, não me parece que ela use o dualismo como ferramenta. Pelo contrário, o esforço dela é justamente integrar, é construir pontes sobre esse abismo que o dualismo acabou criando. Manter a metáfora da separação, mesmo que só conceitual, pode nos impedir de enxergar essa unidade psicofísica que parece ser a realidade. A que custo a gente mantém essa ferramenta conceitual se ela nos distancia do fenômeno real que a gente quer entender? Fica a pergunta. Entendo sua preocupação com a integração de verdade, mas vamos para outra questão quente que você levantou: razão versus emoção. Será que a visão do racionalismo cartesiano é tão fria assim, tão desapaixonada? Eu tendo a ler de uma forma um pouco diferente. Aquela busca por clareza e distinção, a própria prática da dúvida metódica, isso não acontece num vácuo afetivo, né? Exige um estado mental particular. Curiosidade, foco, talvez até uma certa dose de paixão pela busca da verdade. O material que a gente analisou lembra que a mente se frustra diante de qualquer informação que não desperte interesse. Ou seja, a motivação, esse motor emocional, está ali, é condição para a busca racional acontecer. E a TCC, de novo como exemplo, ela usa a razão, o questionamento, não para eliminar a emoção, isso seria impossível e indesejável, mas para regular emoções que estão causando sofrimento. É um trabalho de parceria, não de dominação da razão sobre a emoção. Me parece mais um ideal de autoconhecimento e autodomínio, bem alinhado com Descartes, do que uma negação pura e simples do sentir. Sim, a regulação emocional é chave, e a TCC é super eficaz nisso, concordo. Mas aí, eu acho que a neurociência atual nos leva um passo além. Não se trata só de a razão regular a emoção como se fossem duas coisas separadas, uma controlando a outra. A emoção parece ser parte constitutiva da própria cognição, entende?
Pensa nos trabalhos do Antônio Damasio, por exemplo. Ele mostrou como lesões em áreas cerebrais ligadas ao processamento emocional prejudicam gravemente a capacidade de tomar decisões racionais na vida prática. Não é que a pessoa fique mais lógica, ela fica perdida, incapaz de escolher o que é melhor para ela. A emoção não é só algo a ser controlado, ela informa a razão, ela dá valor às coisas, guia nossas escolhas de um jeito que a razão pura talvez nem consiga fazer sozinha. Aquela busca cartesiana por uma certeza totalmente livre de paixões, talvez subestime o quanto nossos vieses emocionais, até inconscientes, estão operando o tempo todo, inclusive quando a gente está tentando ser puramente racional ou duvidando de tudo. A relação não é só de controle, parece ser de integração profunda, quase uma fusão. Faz sentido pensar nessa integração mais profunda, admito. Mas e a aplicabilidade do método em si? Aquelas 4 regras: análise, síntese, enumeração, evidência. Isso não continua sendo ouro puro para organizar o pensamento? Dividir o problema em partes menores. Quem não usa isso para lidar com algo complexo, seja na terapia, na educação ou até organizando um projeto pessoal? Começar pelos problemas menores e ir subindo, a síntese. E a enumeração, as revisões completas, para não deixar ponta solta. São princípios de clareza e rigor que transcendem o tempo, não acha? A tabela 2 do artigo que nos guiou mostra isso claramente, listando aplicações na psicoterapia, na neuropsicanálise, na educação social, na pedagogia. E volto a conectar com a plasticidade neural. Usar esse método de forma consistente, como na reestruturação cognitiva da TCC, pode de fato mudar o cérebro, fortalecer caminhos neurais mais funcionais. É como o Descartes disse, e o texto cita, não é suficiente ter uma boa mente. O principal é usá-la bem. O método ensina a usar bem a mente que a gente tem. Sem dúvida, a estrutura que o método oferece é útil. Organizar, decompor, revisar, são habilidades cognitivas fundamentais, claro. Mas minha ressalva é: será que a complexidade da mudança humana, da aprendizagem significativa, será que cabe inteiramente nessas regras? A terapia, por exemplo, envolve muito mais do que aplicar lógica a pensamentos. Tem a relação terapêutica, a empatia, o contexto de vida da pessoa, aspectos corporais, emocionais não verbalizados, fatores que não entram fácil numa sequência lógica e linear como o método propõe. E a própria neurociência da aprendizagem, como o artigo sugere, ao falar de educação interdisciplinar, que faz várias áreas do cérebro armazenar informação, indica que o aprendizado profundo muitas vezes não é linear, mas sim distribuído, conectado, envolvendo múltiplas redes neurais simultaneamente. Às vezes o insight, a mudança, vem de uma conexão inesperada, de uma experiência emocional forte, não só de seguir passos lógicos pré-definidos. O método é uma ferramenta valiosa no kit, com certeza, mas talvez não seja o kit inteiro. Entende o que eu quero dizer? Entendo a ressalva sobre a complexidade, sim. Mas chegamos ao balanço final. O legado de Descartes é inspiração ou já ficou para trás, um anacronismo? Eu defendo com convicção que é pura inspiração e mais necessária do que nunca. Nesse nosso mundo caótico de estímulos fragmentados, de fake news, de opiniões rasas, o chamado cartesiano para o questionamento rigoroso, para a busca da clareza, para a autoconsciência crítica, isso é um farol. A dúvida metódica como antídoto contra a credulidade fácil. A busca por clareza contra a confusão ambiente. A análise contra a complexidade que paralisa. São ferramentas atemporais para o pensamento crítico, para a gente não ser levado por qualquer vento de opinião. Aquela frase dele que o artigo recupera é fantástica, né? Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. O legado dele é esse, constante. Abra os olhos, pense por si mesmo, busque a clareza. Isso não envelhece. Não jogaria tudo fora, chamando de anacrônico, claro que não. A importância histórica é inegável. Descartes nos deu o pontapé inicial para muitas discussões modernas sobre mente, sobre subjetividade, mas inspiração a ser seguida cegamente? Acho perigoso.
Aplicar um sistema do século XVII, com suas limitações filosóficas e científicas da época, diretamente aos desafios do século XXI, exige muita cautela. A ciência, especialmente a neurociência, avançou muito. Temos modelos muito mais integrados hoje, que veem mente, cérebro e emoção como um sistema dinâmico e unificado. O valor de revisitar Descartes hoje, para mim, está mais no diálogo crítico. Reconhecer aonde ele acertou e inspirou, sim, mas também onde as ideias dele precisam ser superadas ou, no mínimo, bastante contextualizadas pelas descobertas atuais. Ele é um interlocutor fundamental da nossa história intelectual, sem dúvida, mas não necessariamente o nosso guia definitivo para o presente e o futuro da compreensão da mente. É mais complexo que isso. Linha fina e duradoura entre os princípios cartesianos, a dúvida como método, a clareza como meta, a análise como estratégia e aquilo que a neurociência contemporânea investiga, como os mecanismos de atenção, o processamento cerebral e a incrível plasticidade do nosso cérebro. E mais, veja esses princípios vivos e atuantes em ferramentas modernas, como a TCC, e essenciais para cultivar o pensamento crítico hoje. Para mim, o legado dele não é só a poeira histórica, é ferramenta relevante e útil. E fechando a minha perspectiva, reconhecendo toda a importância histórica e a utilidade de parte do método, reafirmo que o quadro geral cartesiano, com o dualismo mente-corpo como peça central e talvez uma certa desvalorização da integração profunda entre razão e emoção, encontra barreiras significativas quando confrontado com a visão da neurociência atual. A ciência hoje aponta para uma integração muito maior, um sistema mente, cérebro, emoção interligado, interdependente. O diálogo com Descartes é rico sim, mas exige reconhecimento das superações necessárias para entendermos a mente hoje. Acho que essa nossa troca de ideias mostra bem como a filosofia e a ciência podem conversar de forma produtiva, né? Uma alimentando a outra na busca por entender essa coisa tão complexa que é a mente humana. O legado de Descartes, pelo visto, continua rendendo ótimas discussões. Com certeza. E a análise do material que usamos como ponto de partida só reforça isso. Mostra que ainda há muito que explorar nessas fronteiras entre o pensamento filosófico clássico e as descobertas científicas sobre cérebro e mente. Esperamos que essa conversa tenha pelo menos jogado algumas luzes sobre as diferentes maneiras de encarar essa herança cartesiana hoje. A reflexão, como sempre, continua aberta.